bem-vindas, bem-vindos novamente a este canal, que estamos aqui em comemoração aos 1000 inscritos. Como prometido, eu trouxe o meu marido. Ele existe? Tem gente que acha que ele não existe, sei lá, né? Mas eu trouxe ele aqui para comemorar, conforme prometido, os 1000 inscritos. E aí a gente vai fazer um bate-papo, não sei se vai durar um vídeo ou dois isso aí. Eu quero fazer muitos outros vídeos com ele. Um dos vídeos que eu quero fazer com ele é o Fundamentos do Matrimônio, que é a lição que vem depois do namoro cristão, que eu já gravei com o Alan. Então teve um vídeo com o Alan, tem mais um com o Alan, e depois é o Fundamentos do Matrimônio com ele. E quero gravar tag, quero gravar um monte de coisa. Mas vamos lá, vamos começar esse vídeo aqui, conforme prometido. Eu prometi uma espécie de entrevista, meio testemunho da nossa história. Vamos lá. Esse aqui, quer se apresentar? Mulher é mulher, né? Ele tá no meu Fiquei canal. sabendo agora Aqui é meu. que vai ser vários vídeos. E Vai. você vê como que é, né? Ela já queria me apresentar, já queria falar o que... Quer dizer, Tudo. você pergunta, você responde. Então é que Tipo o meu isso. canal eu faço o que eu quiser, Entendi. Já que em casa não posso mandar. né? Bom, meu nome é Eli, sou casado com essa figura. Casado há... Sempre quando for perguntar tempo de casamento, gente, pergunta pra mulher. Dá uma checada antes, É. né? Pra não passar vergonha aqui ao 14 vivo. anos. Isso, acho que é. 14 anos. Outubro de 2006. 5. Assim, Já errou. depois conta. Vai fazer 15 esse ano, olha que beleza. Isso, vai fazer 15 Queremos anos, o quê? graças a Deus. Se a pandemia passar, queremos uma viagem de presente. Estamos com um projeto de viver até o fim de nossas vidas juntos. Tá indo, tá construindo, não é fácil, mas estamos E aí. já combinamos também, quem vai morrer primeiro é ela. Isso. Já tá tudo acertado. Você pode estar perguntando, como assim? Eu vou morrer primeiro, tá vai bom. morrer primeiro. Se a gente pudesse, né, resolver Tô isso. nem aí também. E temos 2 filhos, o Augusto e a Luísa. O Augusto com 11 e a Luísa com 12. Estamos em 2020. Se você tá assistindo esse vídeo há muitos anos depois, você faz as contas aí. Sou empresário do ramo da construção civil, empreendedor, empreendimentos verticais. E é isso. Já aproveita e fala que deve ter gente que pensa que a sua profissão é pastor. Como que é esse negócio de ser pastor, empresário, de ser pastor jovem? E qual que é, assim, a expectativa e a realidade? O que você acha que as pessoas pensam, mas o que é, na verdade? Bom, eu e a Camila estudamos há 15 anos teologia, né? Vou me apresentar também, minha apresentação acadêmica aqui. Sou bacharel em teologia, formado na FCU, a Florida Christian University de Orlando. Devo ter aproximadamente hoje umas 8.000 horas de atendimento como pastor, coaching e counseling, que é a área que eu decidi atuar. Estamos terminando fizemos a especialização em aconselhamento no IFC em Vinhedo. E atualmente terminando o mestrado em coach. Também, Coach, né? counseling, mentoring, né? Que a gente fala coach para ficar mais abreviado, né? Na Flórida também. Na FCU, na Flórida, exatamente. Então, depois de todos esses anos, uma primeira questão que eu quero trazer para vocês aqui, que antes de eu me converter, eu era uma pessoa totalmente contra... Avesso, né? Avesso a Eu cristão. tinha total aversão aos cristãos. Os cristãos evangélicos, porque a gente ouve e vê algumas coisas, aberrações e acaba não concordando, né? Então, quando eu tive um encontro verdadeiro com Deus, eu sabia que aquele momento era o meu momento, eu decidi estudar e entender para eu não ser
nenhum seguidor inerte, né? Para eu me aprofundar mesmo, não ser mais um que vai seguir algo que alguém vai dizer. Eu queria conhecer a profundidade e foi aí onde nós mergulhamos no estudo e até hoje estudamos. E a pergunta da Camila, agora que eu já me apresentei, eu quero primeiro dar a minha definição com relação ao pastor, né? A Bíblia, ela é muito clara que o trabalhador pode sim receber o seu sustento da igreja. Porém, nós, quando iniciamos essa missão que Deus nos chamou, né? Foi de uma forma muito natural. Nós decidimos fazer um projeto de não viver da obra de Deus, e sim ser um contribuinte, né? Ser um ofertante da obra. Ser alguém que pudesse colaborar com a obra. E assim Deus fez. Então, quero deixar primeiramente claro que eu não sou contra aos pastores que têm os seus recursos, que vêm da igreja, porque isso é bíblico, está dentro da palavra. Porém, de outro lado, nós vemos algumas aberrações, como eu já disse aqui, né? Então, o meu contexto, a minha definição como pastor hoje, é que é muito difícil quando você olha para dentro de uma igreja, e eu não quero aqui citar nomes de nenhuma igreja, nem necessariamente uma determinada bandeira, né, nenhuma denominação, porque às vezes dentro de uma própria denominação existe aquela que é dirigida por um, dirigida por outro, ou até dois pastores no mesmo lugar, né? Mas hoje existe um abuso muito sério relacionado a isto, porque a partir do momento que eu olho para dentro de uma igreja e eu vejo que aquilo se torna a sobrevivência financeira de uma determinada pessoa e que é passado de uma geração para outra, de um pai para um filho. Não que isso não possa acontecer, né? Mas que eu percebo que tem a luta pelos fiéis, que tem a luta pelo poder, isso acaba sendo um comércio, né? Então, a minha definição é que hoje, infelizmente, e aqueles que são sérios, nós sofremos com isso, que o cristianismo está muito prostituído e que precisaria mudar. Tem mudado? Tem. Há uns 10 anos eu vejo uma mudança grande no Evangelho e creio que agora, depois dessa pandemia que estamos vivendo, a igreja vai viver um novo momento. Como é eu ser empresário, né, e ser pastor? Foi a segunda pergunta que ela me fez. Para mim é maravilhoso e tem como, sim, a gente ser as duas coisas. Graças a Deus nós conseguimos ao longo de 14 anos, especificamente 10, né? Porque nós 4 anos ficamos na Matriz, depois viemos para Jarinu e agora em Atibaia, né? Formamos 2 igrejas e essas 2 igrejas 100% de pessoas assim como nós que doam o seu tempo inteiramente por amor. Então, a minha opinião é que se as igrejas lutassem desta forma, seria muito mais proveitoso, né? Porque, de outro lado, muitas vidas são perdidas ao contrário disto. É difícil, até acabei elucubrando demais, mas acho que é um ponto que o grande número de pessoas tem esse questionamento e essa dificuldade. E para mim, ser empresário e ser pastor, quando você consegue ter um estilo de rotina e você consegue ser uma pessoa organizada, você consegue tempo para ser pastor, você consegue ter tempo para a família, tempo para empreender algo, tempo para os seus filhos. Então, é importante dizer isso, que o seu tempo, quem organiza é você, quem faz é você, né? Então, para nós, tenho certeza que a gente tem conseguido esse equilíbrio que tem sido maravilhoso nesses anos. Eu amo ser empreendedor, da mesma forma eu amo ser pastor, principalmente aconselhar as pessoas. Sou apaixonado por isso, gosto de gente. Então, eu acho interessante também a gente falar assim, porque algumas coisas do nosso dia a dia, né? Porque eu percebo que as pessoas, elas querem, eu pelo menos, é uma coisa que eu busco na internet. Eu busco vida real, eu busco saber do dia a dia das pessoas e tudo. E eu percebo que quando
principalmente, agora a gente tem 40, 41 anos, né? Mas quando ele foi ungido pastor, que era muito mais jovem que isso, com 30 e pouquinhos anos, que ele já tem essa cara de menino, de novinho e tal. E tinha mais ainda, né? E era muito interessante, porque as pessoas, acho que quando fala pastor, pensa que é um senhor, pensa que anda de terno, pensa que não pratica um esporte. Eu não sei o que as pessoas pensam, mas a imaginação lúdica das pessoas, eu acho que essas pessoas pensam que um pastor fica o dia inteiro orando, ou eu não sei se esse povo assiste muito filme americano, né? Que filme americano tem mais o cristão evangélico nos Estados Unidos tem mais de 100 anos, então não é tão natural a gente ver pastor novo nos Estados Unidos, nos filmes e tal. Só que na nossa convivência é natural, né? Então eu tenho um marido que é pastor, que aos 30 e poucos anos foi ungido pastor, e a gente tem amigos que são pastores novos também, e não tem problema nenhum, a gente já tá acostumado, mas eu percebo que as pessoas assustam muito. Ou então, quando a gente fala, se eu falar, meu marido é pastor, não sei o que, eu penso que na imaginação das pessoas, elas estão imaginando um estereótipo, e quando chega na frente das câmeras, ou na frente da pessoa, é outro. Então, assim, qual que é seu hobby? Pesca. O hobby dele é pesca. E a gente tem vários amigos da mesma idade que o hobby é pesca. Eu fico imaginando que as pessoas pensam que o pastor não faz isso. Ou então... Pesco demais. Tem uns que jogam bola, tem outros, sei lá, tantas outras coisas. Pesco e jogo. Gosto de brincar. Tudo que é disputa. Menino gosta de disputa. Gosta de matar bolinha quando a gente era criança, né? Tô falando por aí que... dos anos 70, anos 80, né? 90, bolinha de gude. Matar peão, tinha que tirar do círculo, pipa, corta o outro. Então, tudo que envolve brincar, e eu faço isso muito com meus discípulos. Aliás, depois a gente pode entrar nisso, né? Que discípulo acaba sendo uma família, irmão, amigo, e a gente faz muito... A gente chama de comunhão, né, no cristianismo, mas nós fazemos muito reunião de amigos para brincar, se divertir. Joga videogame e tudo. E se diverte, dá risada. Pastor também conta piada, né? Jogo de tabuleiro, de mímica, enfim. Pastor é uma pessoa normal, então eu quis trazer ele aqui justamente por isso, né? E a esposa do pastor, eu também penso que tem um estereótipo na mentalidade das pessoas que é aquela pessoa mais convencional, aquela mulher que usa umas roupinhas mais sérias, e eu não sou essa pessoa. E eu acredito que esse diferencial tanto aproxima um tanto de pessoas, quanto pode afastar. E não tem problema nenhum, porque o ideal mesmo é você se sentir parte daquele lugar onde você está frequentando. Então, se você entrou naquele lugar e viu que o pastor e a pastora são dois quadrados e você não tem problema nenhum. Assim como, né, antes, então, há uns 2, 3 anos atrás, eu tive cabelo azul, roxo, rosa, e isso, ele ficou com um pouco de medo, porque ele é mais careta que eu, né, eu tenho tatuagem e tudo mais. Você é careta. Ele é mais careta. Eu gosto do cabelo um pedaço mais curto que o outro, um monte de mecha, coisa colorida. E assim também vai ter gente que vai entrar na igreja que a gente cuida e vai falar: pô, é nesse lugar que eu quero ir, porque é aqui que eu me identifiquei, entendeu? Então, uma das principais coisas que sempre foi a minha intenção foi quebrar esse estereótipo, sabe, de caretice, né? Eu gosto de moda, eu gosto de comportamento, eu gosto de internet, Deixa eu complementar um negócio.
sobre desmistificar, que é o que você está dizendo, né? Sim. Sobre o cristianismo. É uma das coisas que a gente costuma fazer, porque hoje tem tantas coisas que as pessoas fazem, falam e tal. E quando eu descobri, em primeiro lugar, que para ir para o céu era apenas eu fazer uma declaração de uma frase, que Jesus é o Senhor da minha vida e o único suficiente Salvador, eu falei, nossa, eu não preciso carregar um terno, não preciso isso, não, você não precisa nada, Deus vai fazer tudo por você. Para mim já foi uma grande revelação. Eu falei, nossa, as pessoas, né, fazem tantas coisas místicas, enfim, mistificam tanto isso aí. Sobe escadaria de joelho. Pois é. E aí, então, a Bíblia, o que a Camila está querendo dizer é o seguinte, nós seguimos o que a Bíblia diz, o que a Palavra de Deus diz. E uma outra coisa que também foi bastante polêmica uns anos atrás, a questão, por exemplo, de jogo de baralho. O que é errado nisso? O errado é o vício, o errado é o marido deixar a esposa, sair de casa e ficar jogando no bar, né, ou até mesmo jogando com amigos. Apostar dinheiro. Apostar dinheiro sobre isso, que aí cai no jogo de sorte ou azar. Mas você brincar, até mesmo com os seus filhos, brincar com a sua família, brincar com amigos, o que tem de errado nisso? Porque o valete, porque o rei significa isso aqui, porque um rei fazia macumba, fazia isso aqui. Tudo, gente, a Bíblia não diz nada com relação a isso. Pode ser errado desde um jogo de baralho, como eu acabei de exemplificar aqui, como até um celular que te prende do outro lado de uma tela. Tudo que te escraviza, tudo que tira a sua paz, tudo que atrapalha o bem-estar da sua família. Isso é pecado. Então, é muito importante você entender isso, porque muitas pessoas se privam, outros criam um conceito, e a pergunta é, aonde está escrito na palavra? Essa sempre foi a nossa pergunta. Onde está escrito na Bíblia isso? Então, não existe nada que restrinja eu brincar com meus amigos de uma brincadeira, onde não existe rivalidade no sentido pejorativo. Claro que existe uma brincadeira de disputa, isso em todos os sentidos, né? Tanto numa brincadeira do baralho, como numa brincadeira de futebol, como numa brincadeira de par ou ímpar, numa brincadeira de mímica. E onde não existe palavrões, não existe irritações. Briga, né? Isso é super saudável. Então é importante você saber que o que ela está dizendo é a gente desmistificar aquilo que hoje é tão mistificado. Não pode. Por que não pode? Aonde está escrito que não pode? Então, existem várias coisas que são importantíssimas, né, e fundamentais. Quero trazer um exemplo bem para dar base ao que eu estou dizendo. Existe uma igreja que a Bíblia relata, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela era na cidade de Corinto. Era uma cidade portuária, onde, por ser portuária e ter um comércio e ela ali girava muito dinheiro, então a economia trouxe a prostituição. Então ali existia um grande número de prostitutas naquela cidade. Então Paulo, quando foi pregar na igreja de Corinto, ele começou a ganhar essas mulheres para Jesus. Não somente Paulo, como a igreja começou a trabalhar ali. Quando elas foram para a igreja, elas começaram porque a prostituta tem duas características. A primeira, elas são mulheres com poder de persuasão. Uma outra coisa, que quando eles se convertiam naquela época, o sinal de arrependimento, um deles era rapar a cabeça. Então as pessoas rapavam as cabeças, colocavam roupas de pano grosseiro, enfim, colocavam cinzas na cabeça. Isso eram sinais de arrependimento cultural daquela época, né? Então, o que aconteceu? As prostitutas começaram a se converter e querer mudar alguns preceitos da igreja. O que Paulo fez? Duas coisas. Primeiro, instituiu que as mulheres na igreja de Corinto não deveriam ter autoridade. Segunda, ele institui então o véu sobre a cabeça. Por quê? As mulheres que não eram prostitutas começaram a sentar no meio da igreja. Imagina você chega na igreja, seu marido sentado do lado de uma prostituta. Você e seu marido, a prostituta do lado. Aí começa o quê? Começa a questão, o preconceito. Então ele institui o véu na cabeça das mulheres e institui, a mulher vai sentar de um lado da igreja e homem de outro. Para não ter essa confusão. E todas as mulheres com véu e ponto. E aqui a mulher não vai ter autoridade. Então Paulo institui uma regra para aquela igreja, para aquela determinada ocasião, né? E aí nós vemos hoje igrejas exercendo esse tipo de ideia
num contexto, no dia de hoje, que não tem nada a ver com isso. Igrejas que não têm esse problema. Então eles instituem isso como regra, como cultura. Isso vira o quê? Religiosidade. E Deus não gosta de religiosidade. Outra hora a gente vai ter a oportunidade de falar disso aqui, mas para vocês poderem entender de uma forma simples, né? Uma forma simples. Então a gente estuda a palavra, estuda a cultura, o porquê das coisas para a gente poder estar falando aqui, para não ser nenhum neurótico ou algum idiota falando coisas que não sabe, né? Raso no assunto, né? Então é por isso que nós estudamos, é exatamente para a gente ser liberto, ser livre, né? Livre e ensinar as pessoas a ser livre. E o nosso foco é vidas transformadas. É isso. Principalmente na mente, né? E essa questão de religiosidade vai muito longe, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso é um versículo, né? Eu nunca sei o endereço, mas eu sempre sei o que está escrito. Mas tudo bem, não tem problema. Eu já falei isso aqui várias vezes. Ainda sobre o baralho, eu queria dar 2 exemplos. Um sobre o baralho e o outro sobre brinco, piercing, esse tipo de coisa. Você quase não tem? Né? Eu não tenho. Tenho pouco. Conta. Pouca coisa. Falta mais uns 2, assim, então daí tá bom. Tem muita gente que fala assim, não pode brincar com baralho porque baralho é consagrado. Só se for o seu baralho que é consagrado. O meu baralho é consagrado a Deus, porque tudo que eu compro, ou que eu ganho, tudo que entra na minha casa, eu oro e consagro a Deus. Então, não vem falar que as minhas coisas são consagradas a Satanás, sei lá ao quê, porque as minhas coisas são consagradas a Deus. Então, o cristão, quando ele sabe quem ele é em Cristo, e quando ele conhece a palavra, é esse tipo de argumento que ele tem e fim. Outra coisa que eu não lembro direito como é que eu fui abordada, mas uma senhora que veio de uma denominação meio religiosa falou um dia pra mim, esse tanto de furo na orelha, isso daí, a palavra diz que não é pra marcar o corpo, não sei o quê. E aí eu falei pra ela, dentre muitas coisas que eu falei, a palavra diz lá em Levítico que não é pra você marcar o corpo. As religiões ou culturas que eles se mutilam, que eles batem neles mesmos, autoflagelam para conseguir alguns méritos diante de Deus, que eles acreditam que a condenação está neles, fisicamente. Né? Fisicamente, exatamente. E outra coisa, isso que o Levítico está dizendo. Sim, ou seja, não tem nada a ver com piercing e tatuagem. E outra coisa que outra coisa que eu falo é que crente não tem que ter cara, crente tem que ter coração. Isso aqui é uma carcaça, vai ficar. Na hora que eu morrer, o que vai pra eternidade é o meu espírito. E não tudo essas pelancas, gordura e banha que vai ficar aqui. Não, então, não tem banha, aqui não tem banha. Deixa eu só colocar uma outra coisa, Camila, que é importante. Sim, também claro. Colocar, que existe a intenção daquilo que você está fazendo, né? Então, uma tatuagem, nós temos que parar e pensar, porque existe muitos, e a maioria são desenhos místicos. Os prontos, né? Existem desenhos místicos oferecidos com alguns sentidos, com algumas características, e você tem que tomar muito cuidado relacionado a isto, e é o que mais tem. Outra coisa, então, a intenção da tatuagem tem que ser boa, né, e tem que ser algo que seja para edificar. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Não quero entrar no mérito aqui em detalhes, mas você já entendeu o que eu quis dizer. Segunda coisa é a questão do piercing, que ela estava dizendo, né? Muitas mulheres, muitas meninas utilizam o piercing para poder usar de sensualidade. Então colocam em determinado lugar do corpo e utilizam isso para poder sensualizar. Por exemplo, no umbigo, colocam roupas mais curtas e tal, para poder... Aí então, postar veja, foto na internet. Exatamente. Então veja, tudo isso vai da intenção do que você está querendo fazer e por quê. Desde uma tatuagem até uma simples pergunta e um simples gesto, ele pode ter 2 sentidos, né? Então eu posso chegar para uma mulher e falar, oi, tudo bem? Como eu posso falar a mesma palavra de uma forma diferente e ela vai expressar de uma forma diferente. Oi,
tudo bem? Então mudou o sentido do que eu falei. O oi, tudo bem é a mesma coisa. Então não é o que você faz, é para que você vai fazer isso. Exatamente. E por também quê? tudo isso é comunicação, né? Tudo que você põe no seu corpo é comunicação. Então, o que eu tô querendo comunicar com esse cabelo curto, com mecha, esse monte de piercing na orelha? Eu tô querendo comunicar, eu, Camila, que eu sou cristã. Ah, não é? Ah, que é uma coisa em primeiro lugar, é verdade. Em segundo lugar, eu sou crente. é o marido. Eu amo Jesus e eu tenho essa aparência moderninha. E todo mundo é livre pra fazer, né, o que quiser, claro que dentro de uma coerência, né? Mas e não tem, é o que eu sempre falo, crente tem que ter coração e não cara. Importante falar. Coração e não cara. Importante falar, né? Eu acabei brincando aqui, mas é legal a gente colocar. Primeiro, muito bom que o seu cônjuge ame a Deus. Porque quem ama a Deus nunca vai te trair. Porque a palavra diz que nós devemos amar somente uma mulher por um homem. E para a mulher, somente um homem. Então, quando você ama a Deus em primeiro lugar, não tem risco para você. Segundo, amar o cônjuge e não os filhos. E a grande maioria inverte esse passo. E aí onde tem a síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio e tantas outras coisas, né? Os filhos vão embora e o casal sofre e a maioria, existe um grande número de separação. Em terceiro lugar, vem os filhos. Entendeu? E assim por diante. Então, é importante relatar isso. Então, ela ama Deus e ela não quis falar aqui, mas ela me ama em segundo lugar. Não, lógico, eu te amo. Mas não era isso que eu queria falar. Eu queria colocar a ordem, até uma outra coisa que é interessante, né? A ordem de prioridade quando eu me converti, né? Pra você entender, primeiro lugar na nossa vida vem Deus. Segundo lugar, as pessoas podem pensar tantas coisas, mas em segundo lugar, depois de Deus, tem que estar a sua família. Em terceiro lugar, vem o trabalho. Em quarto lugar, vem a igreja. E a maioria das igrejas fazem o quê? Faz o fiel inverter isso daí. Em primeiro lugar, vem a igreja. E virar escravo da igreja. Segundo lugar, vem a igreja. Terceiro lugar, vem o dízimo. Quarto lugar, vem o... daí inverte tudo. Aí a gente vai ver o porquê de tantas coisas, né? Exatamente. Tantas polêmicas, tantas coisas invertidas, tantas pessoas que vêm machucadas e destruídas de outras igrejas mas a gente tem tratamento para isso. Como ele disse no começo do vídeo, o que a gente mais gosta de fazer é cuidar de vidas, ver as vidas transformadas, curadas e libertas, principalmente em suas mentes. Então, acho que o pior cárcere que uma pessoa pode viver é a própria mente, quando o conhecimento é distorcido, né? Ou quando teve um aprendizado errado, ou é um cárcere formado por traumas, né? E maldições hereditárias, coisas que a gente vive falando aqui no canal. Então, este vídeo é isso, mas nós vamos fazer mais vídeos para não ficar uma coisa super comprida e cansativa de assistir. Eu quero postar muitos outros vídeos aqui. Acabou? Esse já, mas a gente vai fazer outros, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, manda pros teus amigos, fala, ó esse casal aqui, ó esse pastor que diferentão, que nunca tinha ouvido falar dessa maneira, de repente você ouviu falar alguma coisa que você nunca tinha ouvido falar desta maneira, tá? Então compartilha, vamos colaborar para o crescimento deste canal. Estamos agora rumo a 2.000 inscritos. Vamos fazer a palavra de Deus se expandir nesse mundo de uma maneira gostosa e leve.